Olá, estamos juntos novamente no programa Projeto Saúde, aqui na TV Com, canal 11net, no site www.tvcomsantos.com para todo o planeta e nas redes sociais, no YouTube, canal Ser Integral Saúde e no Facebook, na hashtag Programa Projeto Saúde, onde você pode assistir os vídeos já exibidos em qualquer tempo e em qualquer momento. Você sabe porque as doenças emocionais, psicológicas e psiquiátricas são doenças que vêm aumentando muito a sua incidência hoje? Nós vamos falar sobre esses temas com o Dr. Sidney Gaspar, médico psiquiatra. O programa Projeto Saúde tem o apoio de Clínica Ser Integral, Clínica de Medicina Integrativa, e da Farmácia Ativa, que é a farmácia integrada. Uma dica de saúde para você. Dia 10 de julho foi o Dia da Saúde Ocular, né? E o alerta foi sobre os cuidados com a visão e a prevenção de uma doença muito grave chamada degeneração macular. Tá? Essa doença ela afeta a mácula, que é uma região pequena no centro da retina que é responsável pela visão de detalhes. Tem cerca de 25 a 30 milhões de pessoas em todo o mundo acometidas por essa doença, que muitas vezes é irreversível. E uma das maneiras de você prevenir essa doença é procurar periodicamente o seu oftalmologista, o seu oculista, porque através do exame ele vai poder prevenir essa que é a principal causa evitável de cegueira no mundo. Então fica a dica. Tá? Nosso entrevistado hoje é o Dr. Sidney Gaspar, que é médico psiquiatra e sanitarista. Ele é psicodramatista, né? Fez formação em psicodrama, ele pode falar sobre isso também. Tem mestrado na USP, na área de concentração de neurociências e comportamento. É professor no curso de psiquiatria, no curso de medicina da Unimes. E ele é o diretor técnico do Polo de Atenção Intensiva à Saúde Mental, que é o PAI, que é uma estrutura fantástica. Já estive lá visitando, gostei demais. Né? Então, Dr. Sidney, é um prazer receber você aqui no programa Projeto Saúde. Certamente esses temas que a gente vai conversar hoje têm o interesse de toda a população, né? Porque a gente sabe que as doenças psiquiátricas vêm aumentando muito a incidência, né? E seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Roberto. Acho que é sempre bom ter programas que trazem a discussão de saúde para as pessoas, porque precisamos de informação. Informação é uma arma importantíssima na prevenção, no cuidado, na atenção, na melhoria da qualidade de vida, né? Com certeza, né? E dentro dos temas que a gente vai abordar, a gente pode falar, né, na depressão, que é uma doença tão grave, não é? E a gente estava até conversando antes, que ela vem aumentando tanto a sua incidência na população, que de quinta ou quarta doença mais incidente no mundo, daqui a pouco, em 2020, ela vai ser a segunda, não é? Isso, a Organização Mundial de Saúde estima que a depressão venha a ser a segunda causa de maior comprometimento da qualidade de vida até o ano 2020. E existem alguns fatores para isso que talvez as pessoas não atentem muito, porque nós temos um pouco o hábito de discutirmos a questão da doença psiquiátrica, da doença do cérebro, como se ela fosse uma fraqueza, uma fragilidade do caráter. Tem um estigma, né? Um preconceito. Muito, né? Preconceito ainda. Eu até brinco que eu descobri o vilão disso, que é o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino é o autor do conceito que o corpo adoece, a alma jamais. Alma em grego era psique, é psique. E aí dentro desta ideia é como se a psique fosse algo separado do corpo. Que é a ideia cartesiana que as ciências hoje em dia têm, né? E de uma certa maneira, quando a gente começa a pensar hoje no funcionamento do cérebro, no funcionamento das doenças que acometem o cérebro, particularmente as relacionadas ao comportamento, a gente conhece hoje já muita coisa e entende o quanto o cérebro de uma pessoa deprimida, ansiosa, com pânico, etc., tende a alteração. A gente tem áreas cerebrais que atrofiam durante um processo depressivo e que são corrigidas durante um processo de tratamento. Como se fosse uma árvore que perde as folhas e depois ela refloresce de novo, ocupando esse volume. Então a ciência avançou muito hoje no entendimento disso e a gente acaba tendo uma relação de entendimento o quanto o estresse é um fator muito forte na causalidade da doença psiquiátrica.
E se nós pensarmos que o ser humano ele é um gerador de estresse, não só pelo comportamento coletivo dele, mas ele sozinho, se a gente tem uma conta para pagar no final do mês e acha que não vai ter dinheiro para pagar, a gente já fica angustiado. Um exemplo que eu dou com frequência é que se o nosso cachorro tem medo de fogos de artifício, no dia 31 ele está tranquilo até o começo da noite. A partir daí ele fica desesperado. Só no momento. Só no momento. A gente não, a gente fica desesperado antes. É a ansiedade, dias antes. Eu vou num casamento, será que a minha roupa está boa? Eu tenho que pagar aquilo, vou fazer um concurso. Qualquer coisa é um gerador do estresse. Além da vida atual, que ela amplia essa discussão do estresse de uma forma muito grande. E aí, aquelas pessoas que tiverem um cérebro com mais vulnerabilidade, elas vão ser acometidas com mais facilidade de uma doença. A gente vê, por exemplo, uma coisa simples, a discussão do chamado estresse pós-traumático, que foram estudos que começaram muito depois da Guerra do Vietnã, etc. Nem todo mundo que está numa situação grave, um terremoto, um acidente, um sequestro, fica mal. Algumas pessoas ficam. Por que essas pessoas ficam? Porque elas têm vulnerabilidade. Da mesma forma que nem todo mundo que come sal fica hipertenso, nem todo mundo que come doce vira diabético. A relação ela não é direta e automática. Existe uma vulnerabilidade biológica. Da mesma forma que todo mundo que vai no médico fala assim, na sua família tem gente com diabetes? Tem o meu pai, o meu tio, o meu irmão. Tal. Há uma história genética que não é uma história de olho verde com olho verde, tem que dar olho verde, mas é uma história de risco aumentado. Sim. E essas pessoas que têm o risco aumentado de depressão, de ansiedade, enfim, de qualquer doença psiquiátrica, ao se depararem com situações mais estressantes do cotidiano, elas vão ser mais vulneráveis. E Roberto, a gente... Claro que nós podemos prevenir um pouco o estresse, mas nós não conseguimos evitar o estresse da vida plenamente. Eu costumo dizer isso, né? Na verdade, o estresse, a ideia é aquilo que vem para nós e a gente responde. Não, na verdade, o estresse são duas coisas juntas, né? São os fatores que geram estresse e como a gente lida com esses fatores. Sim, qual a capacidade que a gente tem de lidar com as situações. E como nós somos diferentes nessa capacidade, assim como somos diferentes em vários aspectos, uns nadam bem, outros correm bem, outros cantam bem, outros são mais gordos, outros são mais magros, enfim, o nosso cérebro também é diferente e também responde comportamentalmente diferente. E a partir dessa hora é que isso também gera nas pessoas uma diferença grande. É aquilo assim, eu perdi meu filho, meu pai, minha mãe, e estou aqui, e o outro ali só porque perdeu o emprego está deprimido. Mas a vulnerabilidade dele é diferente. Assim como tem gordo desse tamanho, você conhece, com colesterol normal, com triglicérides normal, e tem aqueles caras que vestem camisa de uma lista só e que tem tudo alterado, o biológico pesa também para muitas pessoas dessa forma. E quem é a população mais vulnerável no caso da depressão? São as mulheres. Sim, para cada 2 a 3 mulheres existe um homem deprimido. Então, assim, fatores ambientais, hormonais, esses vão a ser agentes importantes na gênese da doença. Então, as pessoas precisam, sim, cuidar da sua vida, porque quanto menos acúmulo, menos quantidade de estresse, nós vamos estar sobrecarregando menos o cérebro. E nesse aspecto, é uma coisa muito simples de qualquer um entender isso. Se a gente está com o ar-condicionado ligado ou um ventilador ligado, quando a gente desliga, a gente fala assim, nossa, que silêncio. Só que todo aquele barulho estava agindo sobre o nosso cérebro. Sem a gente perceber. Sem a gente perceber. É como a gente vir de São Paulo a Santos, numa terça-feira tranquila, às 10 horas da noite, a Imigrantes é um sossego, mas se a gente vier numa sexta-feira de feriado prolongado, nós estamos fazendo o mesmo caminho, mas com muito mais estímulos, com muito mais demandas. E o cérebro vai ter que lidar com todos esses estímulos. Então, quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente agride o organismo, seja com alimento, seja com a falta de uma atividade física adequada, com cuidados com o sono, que a gente deprecia o tempo todo, a gente começa a tirar horas do nosso sono para levar o cachorro passear, para fazer atividade física, para resolver conta, para ensinar filho uma lição que ele não fez. Só que assim,
isto tudo são fatores que a gente não cuidou bem também do nosso cérebro. O nosso cérebro precisa dormir, o nosso cérebro precisa de estímulos físicos, o nosso cérebro precisa de alimentação, o nosso cérebro precisa ser nutrido de boas práticas, de boas qualidades, para que ele possa não ser tão vulnerável a todos os processos. E mais, se a gente tem na nossa vida, na nossa família, uma predisposição a isso, a gente sabe, a minha mãe teve depressão, eu quando fico menstruada eu fico muito pior, eu quando tive meu filho, depois no pós-parto eu fiquei meio tristonha, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tentar ter menos agressões ao meu cérebro, porque o meu cérebro tem vulnerabilidade, e a partir da vulnerabilidade a probabilidade dele adoecer aumenta muito mais. Quer dizer, a gente tem que cuidar de diminuir a nossa exposição a esses fatores de risco, né, que dependendo de cada um são mais ou menos agressivos, mas também a gente tem como melhorar a nossa resiliência, não é isso? Física e psicológica, para poder ficar mais forte para resistir a esse estresse, não é? Sim, aprender, por exemplo, as psicoterapias, elas são extremamente importantes no autoconhecimento. Se eu me conheço melhor, eu me ponho menos em risco de estresse, eu sei dizer melhor um não, eu sei me cuidar melhor, porque senão eu vou absorvendo coisas e eu não tenho isso que você falou, esse conceito de resiliência, essa capacidade de levar uma porrada e voltar ao normal. Eu não tendo essa capacidade, eu vou acabar sucumbindo e às vezes adoecendo. E muitas vezes a depressão é o desastre na vida de uma pessoa. Sim, com certeza. Olha, muito importante isso que o Dr. Sidney está falando, a resposta que nós temos cada um individualmente à depressão e maneiras de como lidar com isso, como nos expor menos a esses fatores de risco e também como nos tornarmos mais fortes. Agora vamos para um pequeno intervalo comercial, já voltamos e continuaremos com esses temas ansiedade, depressão, estresse que são tão interessantes. Fica aí com a gente, já voltamos já. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região. Localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciativa.com.br. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral, saúde e qualidade de vida. Olá, estamos de volta aqui hoje no Projeto Saúde com o Dr. Sidney Gaspar, médico psiquiatra, falando sobre ansiedade, depressão, estresse e doenças psiquiátricas. Sidney, muito interessante isso que você abordou, né, no primeiro bloco, e fica sempre essa questão, não é? Já que o estilo de vida, a maneira como a gente vive, que leva a gente a adoecer e a gente poder lidar com isso de uma maneira diferente, então a questão da prevenção é fundamental, né? Porque como você falou, a pessoa que entra num episódio de depressão, aquilo acaba muitas vezes sendo um desastre para ela, deixando consequências aí, apesar de um tratamento. Como é que a gente pode prevenir a pessoa que tem essa predisposição
de se estressar em demasia, de gerar tanta ansiedade e de cair nesse quadro da doença, depressão? Nem sempre isso é muito fácil, mas de qualquer forma existem alguns caminhos que a gente deve buscar. Se a gente pensar, Roberto, que a ansiedade ela está diretamente ligada com a nossa insegurança, e quanto mais seguro nós estivermos, menos ansiosos nós vamos estar perante os fatos. Cuidar da nossa segurança pessoal, da nossa segurança emocional, é um fator importante. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso começar a me conhecer melhor, até para cuidar do meu entorno, saber o que eu posso me proteger, aonde eu posso não correr tanto risco, porque todas essas situações elas são estressantes. Se eu tenho medo de andar de avião, por exemplo, eu não posso, não é o ideal para mim que eu arranje um emprego que eu tenho que toda hora estar viajando, porque eu vou gerar uma ansiedade muito grande e que vai cobrar um preço, porque assim, a hora que nós temos uma ansiedade muito intensa, nós temos toda uma descarga hormonal, que você sabe muito bem disso, envolvendo cortisol, uma série de hormônios, e que vão gerar um processo que hoje se discute muito em psiquiatria, um processo de inflamação do cérebro. Sim. E a hora que esse cérebro fica inflamado, ele age igual um joelho inflamado, que a gente não consegue andar direito porque dói. O cérebro começa a não funcionar direito, porque ele está agredido. E nessa hora que ele está agredido, ele fica mais lento, ele fica mais limitado, ele aumenta, ele gera um desequilíbrio, porque o cérebro tem duas áreas que se sobrepõem, uma área que é da razão e uma área que é da emoção. Nós temos por hábito pensar que nós somos primeiro razão. Não, nós somos primeiro emoção. Quando a gente está numa situação que acontece uma coisa abrupta, nós nem pensamos como vamos agir. É só a gente ver algumas situações trágicas aí na televisão que a pessoa fala, não sei nem quando eu vi eu estava na rua. Exatamente. Porque se você pensar, vou pelo elevador ou vou pela escada, o prédio já caiu. Então você tem que ter uma resposta muito rápida. Essa resposta é emocional. Quando a gente tem um desequilíbrio da resposta racional com a resposta emocional, e a gente hiperativa essa área emocional de uma maneira meio desequilibrada, nós vamos ter um adoecimento maior. Então eu preciso me conhecer, eu preciso entender quais são as minhas limitações, eu preciso investir na minha cabeça como eu invisto no meu físico, como eu invisto no meu cabelo, na minha roupa, nas minhas coisas, eu preciso investir na minha cabeça, porque assim, senão eu vou estar repetindo erros constantemente, e esses erros repetidos vão acabar gerando mais ansiedade e mais fragilidade. Então tem que tentar proteger o cérebro. As psicoterapias são boas ações disso. Como eu falei, cuidar de sono, porque o sono ele é um fator assim, extremamente protetivo para o nosso cérebro. E para o corpo em geral, né? E para o corpo em geral. Uma fase do sono serve para uma regeneração, vamos dizer, uma homeostasia, um reequilíbrio do nosso corpo, e uma outra parte do nosso sono serve para a gente fazer um reequilíbrio psíquico. Todo mundo já viveu a experiência de passar uma noite inteira sonhando e quando chega no dia seguinte parece que a gente não dormiu nada, porque o nosso cérebro não descansou. E por que a gente passou uma noite inteira sonhando? Porque a gente estava dormindo menos do que precisava. E aí o cérebro estava numa angústia para se reequilibrar, e aí a gente tem um processo como esse, que é uma noite extremamente ruim, que você parece que apanhou a noite inteira, porque quando a gente sonha, no período de sono que a gente tem essa fase, a nossa atividade cerebral é quase parecida com a atividade da gente acordada. Diária. Então, essas situações todas, elas precisam ser cuidadas, e a gente, ao cuidar melhor dessas situações, nós vamos estar, de alguma forma, protegendo um pouco mais o nosso cérebro. Hoje, por exemplo, também se conhece substâncias, fatores protetivos cerebrais, que vão além das endorfinas, que são muito conhecidas das pessoas. Quem faz atividade física libera mais endorfina dá prazer, etc, etc. Existem fatores protetivos do cérebro que estão diretamente ligados à qualidade de bem-estar da vida. Entre essas qualidades, a atividade física, que ajuda, fatores que aumentam a longevidade da vida do neurônio,
melhoram a conexão de um neurônio para o outro e, com isso, melhora a estrutura do cérebro. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções, trabalhá-las melhor no pré-adoecimento, né, que nem você falou, na prevenção. Eu não preciso ficar doente para falar, eu preciso procurar uma ajuda, uma psicoterapia, um trabalho desse tipo. Eu preciso perceber que eu, nas minhas relações pessoais, eu estou sempre atrapalhado, nas minhas relações de vida eu tenho sempre inseguranças. Eu preciso cuidar disso, eu não preciso esperar o desastre acontecer para eu procurar uma ajuda. Eu preciso cuidar do meu sono, da minha alimentação, do meu corpo, porque se eu faço essas coisas, eu de alguma forma, eu estou conseguindo uma qualidade de proteção melhor para o meu cérebro. E aí, eu vou tender a adoecer menos. Sim. E ao tender a adoecer menos, eu vou facilitar a minha vida. O grande problema, Roberto, é que assim, o fato da psiquiatria não ser uma especialidade médica, que você tenha um exame, para o cara chegar em casa e falar assim, olha aqui a minha serotonina, como está ruim. Não tem como medir assim. O fato de você não ter isso ainda, ou os exames serem muito ainda caros e serem muito acadêmicos, como por exemplo, medir redução de áreas cerebrais envolvidas com processos depressivos, o fato de você não ter isso faz com que as pessoas às vezes não lidem com a doença psiquiátrica da mesma forma que elas lidam com as outras doenças. Exato. Você tem um colesterol alto, você está vendo o número ali, Sim, né? Só doença que psiquiátrica tem esse estigma, essa questão toda aí. O que uma falou. pessoa que tem o colesterol alto sente? A não ser no dia que ela infarta, nada. Nada. Mas ela olha aquele exame e ela fala assim, não posso esquecer de tomar minha atorvastatina, enfim, ela faz tudo aquilo certinho. E por que as pessoas estão vendo que elas choram o tempo todo, se desesperam por tudo, têm uma ansiedade alucinante na vida, são inseguras demais? Por que elas não enxergam isso e não vão em busca do cuidado? Por que a gente precisa só de um papel? Não basta a nossa experiência. O ser humano vai de muito vida. no objetivo, né? E o subjetivo fica muitas vezes esquecido. Fica, e a gente escuta aquelas coisas, eu fui no centro espírita, no padre, no isso, naquilo, e agora cheguei no psiquiatra. Eu tive um paciente que até uma vez falou assim, olha, antes de vir aqui eu fui até na homeopatia e tal, porque ele usou uma expressão assim, um condenado tem direito a um último pedido. Ele tentou a homeopatia na época, não conseguiu sucesso também, acabou chegando na psiquiatria. Mas a amostra de como isso ainda é o preconceito das pessoas. Né? O medicamento psiquiátrico tem um preconceito, né? Que é outra ideia estúpida, né? É um medicamento forte. O que é um medicamento louco, né? As forte? Se a droga psiquiátrica mudasse tanto o cérebro da gente, os traficantes estavam falidos, porque ninguém precisava correr o risco de ir na boca comprar a droga, ia na farmácia, comprava o remédio e ficava felizão, legadão, ou qualquer outra emoção. Na prática, o remédio psiquiátrico, existem estatísticas, Roberto, que falam que 1/3 dos pacientes deprimidos se tratam. E desse 1/3, apenas 1/3 toma a medicação de maneira adequada. Porque assim, em cima desse preconceito, as pessoas tomam menos tempo de remédio, tomam doses inferiores, você manda tomar uma dose determinada, elas tomam uma dose menor. E vão entendendo que assim, como se aquilo alterasse o cérebro. Não, aquilo não altera o cérebro, aquilo corrige um defeito. É uma falta de informação. Porque se eu não tenho depressão e eu tomar um antidepressivo, o máximo que pode me acontecer é causar efeitos colaterais. Eu não vou ficar menos deprimido, mais alegre ou nada disso. Então, o remédio psiquiátrico ele não é mais forte nem mais fraco. Até aquele mito, tarja preta, o sossega-leão popular aí, ele nem é tarja preta, ele é tarja vermelha. Então, a gente precisa ter uma informação que da mesma forma que tomamos remédios para qualquer outra doença, a gente toma remédio psiquiátrico. A dependência, eu costumo dizer para os meus pacientes sempre isso, ou você é dependente do tratamento ou da doença. Se você tem uma doença, não tenha dúvida que você passou a ser dependente dela também. Você tem uma hipertensão, se você não fizer certas coisas, você paga um risco, então você toma cuidados. E quando a gente tem a possibilidade de ter um tratamento, e os tratamentos psiquiátricos são bons, eles melhoram a qualidade de vida das pessoas, isso é uma coisa extremamente importante,
principalmente para os pacientes como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, enfim, essas doenças que são mais comuns na sociedade, elas têm um aumento de qualidade de vida muito grande. E algumas pessoas até falam assim, vou tomar remédio a vida toda. Depende da sua doença, depende, né? Depende do seu cérebro. Tem muitas pessoas que fazem um tratamento de 1 ano, 1 ano e meio com a medicação e conseguem tocar a vida em frente. Estilo um diabetes do tipo 2, que você perde peso, você cuida da sua saúde, você diminui aquilo, é só você manter um basal e tudo bem. Exato. Agora, tem pessoas que vão precisar da medicação a vida inteira porque o cérebro não responde. Não é porque elas são fracas ou são isso, porque o organismo dela, o biológico, não responde. Então, elas vão precisar suporte psicoterápico, suporte farmacológico. Então, cuidar da sua vida, né? Cuidar da sua vida. O que a gente não pode ter é um preconceito sobre a doença. Eu vou dar um dado para você, que não sei se você conhece, possivelmente muitas pessoas desconheçam isso. O número de suicídios no mundo é muito maior que o número de homicídios no mundo. E grande parte desses suicídios são provocados por pessoas que estão deprimidas. Né? A depressão é o maior estímulo para suicídio que se conhece. E assim, nós não cuidamos disso. Nós médicos, inclusive, os médicos, as mulheres médicas se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres da população em geral. Então, assim, que são a mulher médica extremamente sobrecarregada de estresse. Trabalho, pressão, família, etc, etc. Então, assim, a gente precisa cuidar disso para que a gente não tenha dissabores na vida. Porque nem todo mundo se suicida, mas muitos matam a sua vida. Exatamente, por não cuidarem dela, não tratarem ela e por ainda estarem vivendo o preconceito de 100 anos atrás, 200 anos atrás. É isso aí. Olha, essa mensagem foi muito importante, Sidney. A gente agradece muito a sua presença. Fica a ideia assim, temos que cuidar do nosso emocional, não ter preconceito perante as doenças psiquiátricas. Quando for necessário um tratamento, ele deve ser feito, como falou o Dr. Sidney, junto com toda uma mudança no estilo de vida, né? Você fazer uma atividade física, você cuidar e preservar o seu sono, você saber técnicas para gerenciar o seu estresse, aprender a meditar, ter um autoconhecimento, se alimentar adequadamente. Ou seja, quando você cuida da sua saúde, ou quando você cuida do seu emocional, você consegue prevenir esses fatores, né, de depressão, que é uma doença tão grave que vem aumentando tanto na nossa sociedade. Então, Sidney, a gente agradece muito a tua presença. Esperamos contar com você mais vezes aqui no Projeto Saúde. E nosso programa vai ficando por aqui, infelizmente, né? Nosso tempo encerrou. A gente agradece a todos os nossos telespectadores. Semana que vem estaremos aqui com mais um programa Projeto Saúde, falando sempre de saúde e qualidade de vida. Muito obrigado a você e até lá.